Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma resolução aqui no canal Assim Facilita. A resolução de hoje abordará o tema quadrupolo elétrico. Nós vamos resolver de duas formas diferentes. Na primeira maneira, nós utilizaremos a equação que descreve o módulo do campo elétrico num determinado ponto devido à existência de um dipolo elétrico. Na segunda maneira de se resolver, nós utilizaremos o princípio da superposição. Nós vamos considerar cada carga aqui desenhada como sendo uma carga pontual. No entanto, eu vou fazer dois vídeos. Um que abordará a primeira maneira e o outro abordando a segunda maneira. Como já foi dito, nós vamos resolver este problema agora utilizando uma equação específica. Uma equação capaz de determinar o módulo do campo elétrico num dado ponto devido à existência de um dipolo elétrico. Essa equação já foi abordada neste canal. Há uma aula exclusivamente elaborada para a demonstração desta equação. Eu recomendo, aluno, fortemente, que você possa reservar um tempo do seu dia para assistir essa aula. Tudo bem? A aula, com a demonstração da equação mencionada, pode ser acessada através do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bem, para começarmos a resolução de hoje, eu gostaria de fazer um esclarecimento. No livro de vocês, esta equação aqui, que está no enunciado, está escrita de uma forma diferente. Por quê? Este K está escrito em termos da permissividade do meio. No livro, o lado direito da equação está assim: 3 sobre 4π epsilon 0 vezes Q sobre Z elevado à quarta potência. Ora, isso é exatamente igual a isso. A diferença é que aqui a constante eletrostática está escrita de forma aberta. K vale 1 sobre 4π epsilon 0. Portanto, 3K vale 3 sobre 4π epsilon 0. Portanto, isso é igual a isso. Eu dou preferência para escrever a constante K de forma fechada, porque, como vocês verão, facilita os cálculos. Sem mais demora, vamos ao enunciado de hoje. Quadrupolo elétrico. A figura mostra um quadrupolo elétrico formado por dois dipolos com o mesmo módulo e sentidos opostos. Mostre que o valor de E em um ponto P sobre o eixo do quadrupolo situado a uma distância Z do centro, supondo Z muito maior que D, é dado por E igual 3 vezes Q sobre 4π epsilon 0 vezes Z elevado à quarta potência, onde Q igual 2Qzinho vezes D ao quadrado é chamado de momento quadrupolar da distribuição de cargas. Muito cuidado para não fazer confusão. Por quê? Q maiúsculo se refere ao momento quadrupolar. Este momento quadrupolar vale 2 vezes Q minúsculo vezes D ao quadrado, onde Q minúsculo é o módulo de uma das cargas contidas no quadrupolo. Um quadrupolo elétrico é o ente físico caracterizado pela configuração expressa aqui na lousa. Logo, nós temos 4 cargas elétricas, sendo 2 positivas e 2 negativas, e todas elas encontram-se sobre a mesma reta suporte. A distância entre esta carga positiva e esta carga negativa vale D. A distância entre esta carga positiva e esta carga negativa vale D também.
Para efeitos práticos, para efeito de cálculo, nós vamos considerar que os centros dessas duas cargas negativas estão no mesmo ponto. Dessa forma, essas duas cargas, para efeito de cálculo, compartilham o mesmo centro. A distância deste centro para o ponto P vale Z, e Z é uma distância muito maior do que D. O ponto P é um ponto que está sobre a reta suporte que contém as cargas e que está muito distante do quadrupolo. Nessas condições, nós precisamos demonstrar que o módulo do campo elétrico produzido no ponto P devido à existência do quadrupolo elétrico vale 3K vezes Q sobre Z elevado à quarta potência, onde Q, o momento quadrupolar, vale 2Q vezes D ao quadrado. Então vamos perseguir este desafio agora. Na lousa, eu reescrevi o ponto P. Vamos fazer uma análise do que acontece no ponto P. Antes disso, vejamos. Este dipolo elétrico da direita está mais próximo de P do que está o dipolo da esquerda. Na prática, o que isso significa? Significa que este dipolo produz um vetor de campo elétrico neste ponto mais intenso do que produz este dipolo. Vamos fazer uma avaliação agora individualizada em relação aos dipolos. O primeiro dipolo que vamos analisar é o dipolo da direita. Vejamos. Esta carga positiva produz no ponto P um vetor de campo elétrico de afastamento. E por que de afastamento? Ora, porque esta carga é positiva. Portanto, vamos representar este vetor. Esta carga é negativa produz no ponto P um vetor de campo elétrico de aproximação em relação à carga geradora. E por que de aproximação? Ora, porque esta carga é negativa. Vamos representar este vetor. Percebam que, de propósito, eu fiz este vetor maior do que este vetor. Por quê? Ora, esta carga positiva está mais próxima do ponto P do que está a carga negativa. Portanto, a manifestação produzida por esta carga neste ponto tem uma intensidade maior do que a manifestação produzida por esta carga. Agora, vamos avaliar o dipolo da esquerda. Esta carga negativa produz um vetor de campo elétrico no ponto P de aproximação em relação à carga, porque a carga é negativa. Vamos representar este vetor aqui na lousa. Esta carga positiva produz um vetor de campo elétrico no ponto P de afastamento em relação à carga geradora, porque a carga geradora é positiva. Vamos representar este vetor aqui na lousa. Novamente, desenhei um vetor maior do que o outro. Por quê? Pela mesma razão. Esta carga negativa, geradora de campo elétrico, está mais próxima do ponto P do que está a carga positiva. Portanto, a manifestação desta carga é maior no ponto P do que é a manifestação da carga positiva no mesmo ponto. Percebam o seguinte. De propósito, eu desenhei este vetor aqui menor do que este vetor aqui. Por quê? O maior vetor deste dipolo é maior do que o maior vetor deste dipolo. E por que isso acontece? Ora, muito simples. Este vetor é produzido por esta carga que está mais próxima de P. Este vetor é produzido por esta carga que está mais distante de P do que esta carga. Podemos estabelecer um raciocínio análogo para os demais vetores. Vejamos.
De propósito, este vetor é menor do que este vetor. Por quê? Este vetor aqui, maior, foi produzido por esta carga, e esta carga está mais próxima do ponto P do que esta carga aqui, responsável pela produção deste vetor. Logo, não há incoerências no esquema que estamos produzindo. Note-se também que este vetor aqui tem o mesmo comprimento deste vetor aqui. Por quê? Este vetor é produzido por esta carga, este vetor é produzido por esta carga, e as duas cargas compartilham o mesmo centro. Portanto, as duas cargas, para efeito de cálculo, estão à mesma distância do ponto P. Qual é o vetor resultante para o campo elétrico no ponto P devido ao dipolo da direita? Ora, este vetor é maior do que este vetor. Os dois vetores possuem a mesma direção e sentidos diferentes. Então, o vetor resultante vai da esquerda para a direita e seu módulo é igual ao módulo deste vetor menos o módulo deste vetor. Vamos representar o vetor resultante como sendo este vetor aqui. Como podemos representar o vetor para o campo elétrico resultante no ponto P devido ao dipolo da esquerda? Ora, este vetor é maior do que este vetor, portanto, o vetor resultante no ponto P é um vetor que vai da direita para a esquerda e seu módulo é igual ao módulo deste vetor menos o módulo deste vetor. Vamos representar aqui o vetor resultante. Pode ser representado por este vetor aqui. Este vetor é resultado da soma destes dois vetores. Portanto, vamos cancelar estes dois vetores. E este vetor é resultante da soma destes dois vetores. Portanto, vamos cancelar esses dois vetores aqui também. Definitivamente, qual é o vetor resultante no ponto P que representa o campo elétrico? Vamos definir pelo menos a sua direção e sentido. Como é que vamos fazer isso? Ora, este vetor aqui é o vetor representativo do campo elétrico no ponto P devido à existência deste dipolo. Este dipolo está mais próximo do ponto P do que está este dipolo. Portanto, a manifestação deste dipolo no ponto P é maior do que a manifestação deste dipolo aqui. Portanto, este comprimento é maior do que este comprimento. Logo, no ponto P, sabemos que o vetor resultante para o campo elétrico é da esquerda para a direita e seu módulo é igual ao módulo deste vetor menos o módulo deste vetor. Portanto, podemos fazer uma representação aqui do vetor resultante. Ele vai da esquerda para a direita e seu módulo é igual ao módulo deste vetor menos o módulo deste vetor. Pergunta crucial agora. Qual a razão de todo esse trabalho? Resposta: para que sejamos capazes de construir uma equação. Vamos fazer o seguinte. Qual é o nome deste vetor? Vamos chamá-lo de vetor E1. Portanto, este vetor representa o campo elétrico no ponto P criado por este dipolo. Vamos dar um nome para esse vetor. E2. Este vetor é produzido por este dipolo neste ponto aqui. E como é que vamos chamar o vetor resultante no ponto P devido à existência do quadrupolo elétrico? Vamos chamar esse vetor aqui de EP. Matematicamente, podemos escrever assim a equação para o módulo de EP. EP é igual ao módulo de E1 menos o módulo de E2. Logo,
E1 menos E2. Por que esta ordem? Reforçando, o módulo deste vetor é maior do que o módulo deste vetor. Portanto, E1 menos E2. Pergunta fundamental agora. Como é que vamos calcular o módulo do campo elétrico no ponto P devido à existência de apenas um dipolo? Vamos utilizar esta equação aqui. EP asterisco igual. Eu coloquei este asterisco para diferenciar do que vamos calcular ainda. Esta equação é para o cálculo do campo elétrico no ponto P devido a um dipolo, e esta equação que vamos calcular é para o cálculo do campo elétrico no ponto P devido ao quadrupolo. EP asterisco é igual a 2 vezes K vezes Q minúsculo vezes D sobre Z ao cubo. Portanto, esta equação vamos utilizar no lugar de E1 e no lugar de E2. Se você quer saber como se demonstra essa equação aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma aula nossa que ensina como fazer. Nesse momento, respira e presta bastante atenção para que não haja confusão. A última equação que eu passei se refere a um dipolo. O Z para um dipolo é diferente do Z de um quadrupolo. O Z de um dipolo começa no centro do dipolo e termina no ponto considerado. O Z do quadrupolo está no centro das cargas negativas, lembrando que as cargas negativas compartilham o mesmo centro, e vai até o ponto considerado. Então, não vamos fazer confusão. Nesta equação, EP é o módulo do campo elétrico produzido no ponto P devido à existência deste quadrupolo. Portanto, a expressão para EP deve ser explicada em termos de Z do quadrupolo. No entanto, esta equação está sendo calculada com E1 menos E2. E1 é o módulo do campo elétrico criado no ponto P devido à existência deste dipolo. E2 é o módulo do campo elétrico criado no ponto P devido à existência deste dipolo. Eu tenho que dar um jeito de explicar o Z de E1 e o Z de E2 em termos do Z que me é fornecido no enunciado. Vamos estabelecer com calma uma equação para E1, onde o seu Z, ou seja, onde o Z do dipolo, é explicado em termos do Z do quadrupolo. Vejamos. E1 é igual a 2 vezes K vezes QD sobre Z do dipolo ao cubo. Como vamos fazer isso? Ora, Z do dipolo começa aqui no centro e termina aqui. Como eu posso expressar? Ora, eu preciso fazer o seguinte. Z do quadrupolo menos D dividido por 2. Por quê? Daqui até aqui eu tenho D. A metade é D dividido por 2. Logo, Z menos D dividido por 2 é igual ao Z do dipolo elétrico. Portanto, aqui no denominador teremos Z menos D sobre 2. E para respeitar a equação
do módulo do campo elétrico para um dipolo, vamos elevar ao cubo. Vamos treinar novamente. Vamos construir uma expressão para E2. Quem é E2? E2 é o módulo do campo elétrico produzido em P devido à existência deste dipolo elétrico. Módulo de E2 é igual a E2, portanto, está vinculado a um dipolo. Logo, a equação é essa aqui. 2K vezes QD sobre... Ora, eu preciso contabilizar o Z deste dipolo. O Z deste dipolo começa a ser contado no meio do dipolo e vai até o ponto considerado. Logo, daqui até aqui, eu posso representar dessa forma. Z mais D dividido por 2. Portanto, Z mais D dividido por 2. Esse denominador também elevado ao cubo para respeitar a equação. Reforçando, este Z e este Z se referem, na verdade, a este Z aqui. Eu expliquei o Z deste dipolo e o Z deste dipolo em termos do Z do quadrupolo. A partir de agora é mais álgebra do que física. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar esta expressão e colocar no lugar de E1 e vou colocar esta expressão no lugar de E2. A álgebra utilizada daqui para frente não é tão intuitiva. No entanto, sigam os passos comigo. Vamos reescrever a equação. EP igual 2K vezes QD sobre... Vamos colocar Z em evidência. Portanto, Z dividido por Z, 1. Menos D sobre 2 dividido por Z, menos D sobre 2Z. E tudo isso elevado ao cubo. Menos 2K vezes QD sobre... Vamos colocar Z em evidência. Portanto, Z por Z, 1, mais D sobre 2 dividido por Z, mais D sobre 2Z. E tudo isso elevado ao cubo. Para ganharmos tempo, eu já reescrevi a equação e a diferença é a seguinte: Z ao cubo, Z ao cubo. Isso ao cubo, isso ao cubo. Z ao cubo, Z ao cubo. Isso ao cubo, isso ao cubo. Vou reescrever a equação aqui em cima agora. O que podemos fazer agora? Ora, temos 2K QD sobre Z ao cubo. E aqui a mesma coisa. 2K QD sobre Z ao cubo. Vamos colocar então 2K QD sobre Z ao cubo em evidência. Teremos EP igual 2K QD sobre Z ao cubo vezes isso dividido por isso igual 1 sobre 1 menos D sobre 2Z ao cubo. Isso dividido por isso, mais com menos, dá menos. 1 sobre 1 mais
d sobre 2z. Isso ao cubo. Agora, aqui temos d sobre 2z, d sobre 2z. Vamos chamar d sobre 2z de x. Portanto, x igual d sobre 2z. Eu vou apagar a lousa e reescrever esta equação substituindo este valor e este valor, cada um por x. Lousa apagada e equação reescrita. O que é que podemos fazer agora? Ora, aqui temos 1 menos x elevado ao cubo. 1 mais x elevado ao cubo. Eu quero que este denominador vá para o numerador. A mesma coisa aqui, este denominador no numerador. O que nós podemos fazer? Ora, podemos reescrever 1 menos x no numerador. No entanto, o expoente vai com o sinal trocado. Aqui acontece a mesma coisa. Vamos lá. EP igual 2k QD sobre z ao cubo vezes 1 menos x elevado a menos 3 menos 1 mais x elevado a menos 3. Chegamos num ponto onde temos um binômio elevado a um expoente negativo. Como sairemos desse problema? Será necessário aplicar o teorema binomial. Eu tentarei explicar aqui de uma forma resumida e rápida. Esse binômio e esse binômio se enquadram nesse formato aqui. 1 mais ou menos x elevado a n. Como n é um valor menor do que zero, é um valor negativo, este binômio pode ser reescrito como sendo uma série infinita, ou seja, uma somatória de termos infinita. O que interessa agora é o seguinte: se x ao quadrado necessariamente for menor do que 1, essa série será convergente. Ela convergirá para um determinado valor. Será que neste caso aqui, x ao quadrado realmente é menor do que 1? Ora, z é muito maior do que d. Portanto, z é muito maior do que d. X é igual a d dividido por 2z. Se d é muito menor do que z, d sobre 2z é um número muito pequeno, muito próximo de zero. Portanto, um número nessas condições elevado ao quadrado com certeza será menor do que 1. Qual a regra que vamos seguir para fazer esta expansão então? Vamos fazer o seguinte: 1 mais n vezes mais ou menos x, este sinal concorda com este sinal, mais n vezes n menos 1 vezes mais ou menos x ao quadrado, este sinal concorda com este sinal, isso tudo sobre 2 fatorial mais n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes mais ou menos x ao cubo. Este sinal concorda com este sinal, isso tudo sobre 3 fatorial mais infinitos termos. Informação imprescindível agora. Como x é um valor muito pequeno, muito próximo de zero, se ele for elevado ao quadrado, será menor ainda.
Se ele for elevado ao cubo, será menor ainda. Portanto, a contribuição deste termo e dos seguintes é muito pequena, na verdade é desprezível para a somatória final. Portanto, deste termo em diante, nós vamos desconsiderar. Vamos partir para a prática. Vamos descobrir uma expressão para colocar no lugar deste binômio. Temos 1 menos x elevado a menos 3. Portanto, isso é aproximadamente igual a 1 mais n. N vale menos 3. Aqui temos menos x. Portanto, isso é aproximadamente igual a 1 mais com menos, menos, menos com menos dá mais, 3x. Isso colocaremos no lugar disso. Agora vamos resolver 1 mais x elevado a menos 3. É aproximadamente igual a 1 mais n, n vale menos 3. No caso, mais x aqui, portanto, menos 3 multiplica mais x, e tudo isso é aproximadamente igual a 1 mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, 3 vezes x, 3x. Portanto, esse valor colocaremos no lugar desse binômio. Substituições feitas, agora vamos melhorar. EP igual 2k vezes QD sobre z ao cubo vezes. Vamos fazer o seguinte. Mais com mais dá mais 1, mais com mais dá mais 3x. Menos com mais dá menos 1. Menos com menos dá mais 3x. Portanto, 1 menos 1 dá 0. Este 1 corta com este menos 1. Mais 3x é igual a 6x. Portanto, isso aqui tudo se torna 6x. Estamos quase lá. Agora é o seguinte. Esse x pode ser substituído por d sobre 2e. Portanto, 6 vezes d sobre 2e. Isso aqui pode ser simplificado. Vamos fazer o seguinte. 2k vezes QD sobre z ao cubo vezes 6 dividido por 2, 3. 3d sobre z. Como a ordem dos fatores não altera o produto, podemos reescrever isso aqui de uma forma mais conveniente. Vamos pegar esse 3 e colocar no princípio. 3 vezes k vezes 2 vezes q vezes d vezes d, d ao quadrado. Isso aqui tudo sobre z ao cubo vezes z, z elevado à quarta potência. Para encerrarmos, vamos nos lembrar do seguinte. O momento quadrupolar é igual a 2q vezes d quadrado. Justamente o que apareceu aqui. Portanto, vamos reescrever esta equação como sendo 3k vezes q maiúsculo sobre z elevado à quarta potência. E para mantermos a tradição acadêmica, onde a constante eletrostática é expressa em termos da permissividade do meio, isso aqui pode ser reescrito como sendo 3 vezes a constante eletrostática. Portanto, 3 sobre 4π epsilon 0 vezes Q sobre Z elevado à quarta potência. Assim como queríamos demonstrar. Galera, muito obrigado de coração pela audiência.
por acompanharem o canal, pelas sugestões, pelos comentários. Se você é novo por aqui, por favor, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Dessa forma você estará ajudando com o desenvolvimento desse projeto. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.